Olá, quinto ano. Tudo bom com vocês? Aula passada nós começamos a ver o gênero conto. Vamos relembrar o que já falamos a respeito dele? Ele é uma narrativa curta, bem parecida com a fábula, porque ele nasceu a partir da fábula, apesar de não utilizar personagens animais, esse gênero também nasceu com o intuito de trazer uma lição de moral, em trazer um aprendizado para o seu leitor. Porém, com o passar dos anos, os contos foram se modificando e hoje em dia eles não têm mais essa estrutura moralizante. Então, os contos são narrativas curtas que querem entreter o leitor, querem trazer uma leitura de relaxamento, uma leitura divertida, uma leitura contemplativa, uma leitura que até traz algumas informações a respeito de determinada época, de determinada situação, pode até trazer alguma lição para as nossas vidas a partir da nossa interpretação, mas não é essa a função primordial do conto. Assim como as outras narrativas, ele também é dividido em parágrafos e organizado em introdução, desenvolvimento e conclusão. Na introdução, nós temos a situação inicial, a apresentação das personagens, onde elas estão, o que fazem, um pouco da descrição delas. Ao começar o desenvolvimento, nós temos o início do conflito, nós temos a apresentação da situação-problema, aquilo que vem tirar a estabilidade das personagens que foram apresentadas na introdução. Com o desenrolar da história, nós vemos que esse conflito, que esse problema vai sendo desenvolvido até chegar ao seu ápice, ao seu clímax. E após isso, nós temos o desfecho da história e a conclusão da narrativa. Os contos, por serem narrativas curtas, eles são desenvolvidos em torno de um só conflito, de um só problema. Mesmo que pareça que há outras situações de conflito em torno daquele conflito inicial, pode ser somente para tirar a atenção do leitor do conflito central e não produzir um clímax tão próximo à situação inicial do conto. Diferente dos contos, nós temos os livros maiores que nós chamamos de romances, ou até os intermediários, que são as novelas. Esses gêneros, eles têm mais de um conflito, apesar de também ter o seu conflito central, mais importante, o problema de maior destaque. Os romances, eles têm conflitos ali ao redor com outros personagens. Personagens secundários também podem participar de conflitos. O conto tem poucas personagens. Ele é um gênero enxuto, um gênero que quer nos trazer a narrativa em poucas páginas. Bom, nós temos alguns tipos de contos muito conhecidos. Nós temos contos de aventura, contos de ação, contos de humor, temos contos populares, contos tradicionais indígenas, africanos, que querem trazer a explicação para determinados fenômenos da natureza, para determinados fenômenos da saúde, a utilização de ervas. Esses contos mais populares trazem essa explicação. Temos contos de humor, contos de fadas que são muito conhecidos, e temos os contos maravilhosos, que é sobre os contos maravilhosos. Hoje eu queria me debruçar um pouco mais com vocês para que vocês possam entender um pouco melhor as características dos contos maravilhosos. Vamos à leitura de um conto que talvez vocês já conheçam, O Sapateiro e os Duendes, para que nós possamos observar, a partir da leitura desse conto, as características do mesmo. Acompanhe a leitura comigo. Era uma vez um sapateiro que trabalhava duro e era muito honesto, mas nem assim ele conseguia ganhar o suficiente para viver. Até que finalmente tudo que ele tinha no mundo se foi, exceto a quantidade de couro exata para fazer um par de sapatos. Ele os cortou e deixou preparados para montar no dia seguinte, pretendendo acordar de manhã bem cedo para trabalhar. Apesar de todas as dificuldades, tinha consciência limpa e o coração leve. Por isso, foi tranquilamente para a cama, deixando seus problemas ao cuidado dos céus, e adormeceu. De manhã cedo, depois de dizer suas orações, preparava-se para fazer seu trabalho, quando, para seu grande espanto, ali estavam os sapatos já prontos sobre a mesa. O bom homem não sabia o que dizer ou pensar deste estranho acontecimento. Examinou o acabamento, não havia sequer um ponto falso no serviço todo, e era tão bem feito e preciso que parecia uma perfeita obra de arte. Naquele mesmo dia,
apareceu um cliente, e os sapatos agradaram-lhe tanto que teria pago um preço muito acima do normal por eles. E o pobre sapateiro, com o dinheiro, comprou couro suficiente para fazer mais 2 pares. Naquela noite, cortou o couro e não foi para a cama tarde, porque pretendia acordar e começar cedo o trabalho no dia seguinte. Mas foi-lhe poupado todo o trabalho, pois quando acordou pela manhã, o trabalho já estava feito e acabado. Vieram então compradores que pagaram generosamente por seus produtos, de modo que ele pôde comprar couro suficiente para mais 4 pares de sapato. Ele novamente cortou o couro à noite e encontrou o serviço acabado pela manhã como antes. E assim foi durante algum tempo. O que era deixado preparado à noite estava sempre pronto ao nascer do dia. E o bom homem prosperou novamente. Certa noite, perto do Natal, quando ele e a mulher estavam sentados perto do fogo conversando, ele lhe disse: Gostaria de ficar observando esta noite para ver quem vem fazer o trabalho por mim. A esposa gostou da ideia. Eles deixaram então uma lâmpada ardendo e se esconderam no canto do quarto, por trás de uma cortina, para observar o que iria acontecer. Quando deu a meia-noite, apareceram 2 anõezinhos nus que se sentaram na bancada do sapateiro, pegaram o couro cortado e começaram a preguiar com seus dedinhos, costurando, martelando e remendando com tal rapidez que deixaram o sapateiro boquiaberto de admiração. O sapateiro não conseguia despregar os olhos do que via, e assim prosseguiram no trabalho até terminá-lo, deixando os sapatos prontos para o uso em cima da mesa. Isso foi muito antes do sol nascer. Logo depois, eles sumiram depressa, como um raio. No dia seguinte, a esposa disse ao sapateiro: Esses homenzinhos nos deixaram ricos e devemos ser gratos a eles, prestando-lhes algum serviço em troca. Fico muito chateado de vê-los correndo para cá e para lá como eles fazem, sem nada para cobrir as costas e protegê-los do frio. Sabe o que mais? Vou fazer uma camisa para cada um, e um casaco, e um colete, e um par de calças em troca. Você fará para cada um deles um par de sapatinhos. A ideia muito agradou o bom sapateiro, e certa noite, quando todas as coisas estavam prontas, eles as puseram sobre a mesa, em lugar das peças de trabalho que costumavam deixar cortadas, e foram se esconder para observar o que os doentes fariam. Por volta da meia-noite, os anões apareceram e iam sentar-se para fazer o seu trabalho como de costume, quando viram as roupas colocadas para eles, o que os deixou alegres e muito satisfeitos. Vestiram-se, então, num piscar de olhos, dançaram, deram cambalhotas e saltitaram na maior alegria, até que, finalmente, saíram dançando pela porta para o gramado, e o sapateiro nunca mais os viu. Mas, enquanto viveu, tudo correu bem para ele desde aquela época. O que eu quero demonstrar para vocês com essa contação, com essa história, que a gente precisa observar nos contos maravilhosos, é a presença desses seres maravilhosos, desses seres misteriosos, mas que não necessariamente são fadas. Eles são seres mágicos, misteriosos, que aparecem, não causam estranhamento nem para os personagens e nem para o leitor, e modificam a situação inicial das personagens. Então, aqui nós tínhamos uma situação inicial de pobreza, o sapateiro e sua esposa, infelizmente, chegaram à pobreza, mas com a ajuda desses duendes, eles trabalhavam e faziam sapatos tão bonitos e tão perfeitos que eles conseguiram vender o sapato por uma quantia elevada e dali comprar material para fazer mais 2 e para fazer mais 4. E com essa produção tão elevada e tão perfeita, eles foram voltando a ter muitos clientes e a serem bem-sucedidos financeiramente. Então, vamos observar um pouco a estrutura desse conto. Nós temos a apresentação das personagens logo no início, temos falando sobre o problema, que era um único par de sapatos, material para fazer um único par de sapatos. Depois, nós temos o desenrolar desse problema, como ele é solucionado pela presença dos seres mágicos. Nós temos um clímax dessa história, um momento de maior tensão dessa história. O que será que vai acontecer? Como será que eles vão reagir? Como será que vão descobrir? E após esse clímax, nós temos o desfecho da história.
Nesse conto, nós podemos perceber de forma linear essa organização. Algo que nós precisamos observar também nos contos maravilhosos é que eles trazem a descrição das personagens. Então, nós temos logo na primeira frase do conto a seguinte descrição a respeito do sapateiro. Era uma vez um sapateiro que trabalhava duro e era muito honesto. Então, nós temos aqui já na primeira frase do conto a descrição de como esse sapateiro era. Trabalhava duro, era um trabalhador e muito honesto. Apesar da sua situação de pobreza, ele era muito honesto. Se a gente for observar os contos maravilhosos, os contos de fadas, eles estão muito relacionados à personalidade das personagens. Às vezes, até um personagem, por exemplo, como o Aladim, que é um ladrão, mas ele também é representado com um coração bom. Ele quer ajudar as pessoas, ele salva a Jasmine daquele vendedor mais furioso que queria cortar a mão dela fora quando ela pega a maçã, porque ela se esquece que ali ela é uma plebeia. Então, nós temos nos contos maravilhosos uma relação íntima entre os seres maravilhosos e a personalidade das personagens. E uma outra coisa que nós devemos observar é que os contos maravilhosos, eles não localizam no tempo. Então, eles falam, era uma vez, um certo dia, perto do Natal, na manhã seguinte, mas eles não localizam no Natal de que ano? Na manhã seguinte, a partir de que data? Nós não sabemos. Os contos maravilhosos, eles nos trazem histórias muito antigas, que remontam a épocas passadas e até a terras que não existem mais. Então, o Antigo Egito, esses são os contos maravilhosos. Eles trazem um quê de maravilhoso, um quê misterioso, personagens sobrenaturais, mas que não causam o estranhamento nem para o leitor e nem para as personagens envolvidas na história. Agora, eu quero que vocês observem novamente o conto do sapateiro e os doentes. Eu vou deixá-lo em anexo como um exercício complementar. Eu quero que vocês releiam esse conto e preencham o quadrinho que eu deixarei em anexo com as principais informações a respeito dele. As principais personagens, qual a situação inicial, qual o conflito, qual o clímax, para que vocês possam entender um pouco melhor a estrutura dos contos maravilhosos, ok? Nós iremos corrigir esse exercício no nosso Meet da próxima semana. Combinado? Qualquer dúvida, podem me mandar mensagem pela agenda ou pela plataforma LMS. Um beijo e até a nossa próxima aula.